Abá, papai, meu papai, papai querido. Como a criança falava em mamãe, mamãezinha. Jesus usava uma palavra do ambiente da intimidade, para nos mostrar que a relação com Deus não é uma relação daqueles que estão sobre uma lei que nos torna distantes de Deus. Um conjunto de regras, de normas, de conceitos, que ao invés de nos relacionar com Deus, nos leva a olhar para Deus com medo. Veja que a lei não nos leva à intimidade, nos leva ao temor, porque a lei nos diz, não faça, não faça. E porque somos transgressores, permanentemente nos sentimos transgressores. Porque não conseguimos cumprir a lei com o que a lei diz. A lei é sempre motivo de olhar para nós mesmos e nos sentirmos incapazes, impotentes, insuficientes. Porque a lei nos mostra sempre que erramos, que pecamos. A lei não nos aponta para o nosso mérito, pelo contrário, ela aponta para a nossa incapacidade. Então a lei não nos leva a um relacionamento, nós cumprimos a regra, cumprimos a lei porque temos medo de Deus. Nós cumprimos a regra como a criança sobre os cuidados do pedagogos, com medo da repreensão, porque ele nos estabelece limites, mas nós, como crianças também, estamos muito afim de ir para a escola para tirar nota 10. Que às vezes é difícil. E como é difícil. E aí o nosso esforço, quantas vezes, por mais que seja cansativo, às vezes com ele peso sobre os ombros, cumprir a lei, de cumprir a regra, nós chegamos ao final e descobrimos que por mais que tenhamos tentado cumprir tudo, descobrimos que falhamos. A lei não nos leva ao relacionamento com Deus, ela nos mostra a nossa incapacidade. E o que é pior, às vezes conhecemos a promessa, sabemos do que está escrito no testamento, mas não podemos viver o que está escrito no testamento, porque estamos sob tutores, sob curadores. A lei nos aponta a nossa incapacidade de gozar do privilégio que consta no testamento. E Paulo diz, mas glória a Deus, graças a Deus que em Cristo Jesus fomos libertos, fomos resgatados daquilo que a lei nos obrigava a viver e fomos levados a um relacionamento com Deus pela ação do Espírito Santo e podemos chegar diante de Deus e dizer, Abba Pai, e porque somos filhos de Deus, também somos herdeiros de Deus, somos libertos da escravidão que estava nos subjugando, que estava nos limitando a um relacionamento com o Pai, bem como a viver na promessa. Não, agora, libertos pelo Filho, temos um relacionamento livre com o Pai e gozamos das promessas que foram dadas a Abraão. Somos assim, versículo 7, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro. E qual é a herança? A bênção prometida a Abraão. É por isso, queridos, que os versículos de 8 a 11 que nós lemos, Paulo agora volta para os irmãos lá da Galácia e diz assim, amados, outrora, quer dizer, antes de vocês conhecerem Jesus Cristo, não conhecendo a Deus, vocês serviram a deuses que não são deuses. Mas agora vocês conhecem a Deus. Ou antes, Paulo diz, vocês agora são conhecidos por Ele. Aí Paulo faz uma pergunta, queridos, se vocês conhecem a Deus, se vocês já entraram nessa relação de intimidade com Deus, por que vocês estão voltando aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quer vos escravizar? Paulo está perguntando aos irmãos da Galácia, o que aconteceu na cabeça de vocês? Vocês já foram libertos dos rudimentos desse mundo que escravizava vocês, que os tornava escravos de leis e de rudimentos, de princípios, de conceitos equivocados, errados. Vocês foram libertos de tudo isso, por que estão voltando para lá? Aí Paulo está dizendo, vocês estão guardando dias, referência ao sábado, meses, as festas judaicas, e tempos e anos, vocês estão guardando essas coisas. Aí ele faz uma pergunta, no versículo 11, ele abre o coração e diz assim, quando eu olho para isso, fique sabendo o que vocês estão fazendo. Eu começo a achar que eu corri em vão. Eu começo a achar que tudo que eu fiz para levar a mensagem de salvação para vocês, não valeu nada. Mas o que essa mensagem traz para o nosso coração? É óbvio que nós
em princípio, pelo menos eu acho que não tem nenhum aqui que é judeu. Essa palavra para um judeu era muito forte, porque os judeus, desde pequenininho, aprendiam a lei, passavam pela decorar toda a Torá, saber tudo que estava escrito na lei. Então ouvir que a lei estava escravizando, que Deus estava libertando, não era fácil. Para os gentios, para os que não eram judeus, ouvir essa mensagem poderia ser uma grande libertação, porque veja só, Deus me leva a um relacionamento com Deus, eu não preciso cumprir um conjunto de regras que foram dadas aos judeus, porque Deus me chamou para um relacionamento vivo com Ele, de intimidade. Mas sabe o que aconteceu, os irmãos, lá do passado? E assim como acontece também nos nossos tempos, é que o Evangelho da Graça é tão radical, o Evangelho da Graça é uma novidade tão esplendorosa, que a gente demora a acreditar. E a gente precisa, às vezes, ficar, como que dizendo, como um pedagogos, sabe? A gente precisa de um pedagogos para dizer, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo, não faça aquilo. Porque ainda continuamos escravizados sobre a lei. Mas veja, que todas as vezes que nós trazemos a lei sobre nós, para nos estabelecer limites, nós voltamos a ser escravizados. E passamos a relacionar com Deus como uma obrigação. Fazemos as coisas para Deus com enfado, cansaço, como aqueles que estão sendo obrigados a cumprir a vontade de Deus. Veja que é completamente diferente daquele Evangelho da Graça, que nos arranca de toda a escravidão da lei, da regra, da norma, e nos leva para um relacionamento vivo com Deus, no qual eu posso chamar Deus de Pai. Eu sou filho amado. Sabe o que significa isso? Que eu não preciso do pedagogos para me dizer o que eu tenho que fazer para chegar lá no final. Eu sei como é que chega. Eu estou muito interessado em chegar. Eu estou muito interessado em aprender. Eu não preciso de uma lei para me estabelecer limites. O Espírito Santo, como poder de Deus na minha vida, me leva a viver uma vida de relacionamento com Deus. Agora não é fácil. As religiões vão sempre dizer para você, faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. E dão nota. Se a gente acerta um pouco mais, a gente é chamado de aprovado. Se a gente acerta um pouco menos, é reprovado. A lei serve para isso. A lei trabalha com mérito. O Evangelho trabalha com graça. Agora, você deve estar fazendo uma pergunta na sua cabeça. Pastor, então, não tem lei? Acabou tudo. Eu posso fazer o que quiser. Não tem norma? Não tem regra? Essa é a incompreensão total do Evangelho. Porque Paulo em nenhum momento está dizendo que nós nos livramos das regras para viver distante de Deus. Ele está nos dizendo que Deus nos libertou da lei para que vivamos em intimidade com Ele. A lei não nos desobriga de uma relação com Deus, como dizendo assim, agora não tenho nada a ver com Deus, agora estou livre. Estou livre da lei, então estou livre também de Deus. Não é isso que está dizendo o texto. Está dizendo que a libertação que nós temos da lei em Cristo Jesus nos leva a um relacionamento vivo com Deus. Relacionamento de intimidade. Muitos aqui conhecem John Newton, ou pelo menos sabem quem foi John Newton. John Newton compôs muitos dos hinos que nós temos no nosso Cantai Todos os Povos. John Newton, aos 10 anos de idade, já vivia dentro de um navio negreiro, fazendo transporte dos escravos da África para a América. Aos 17 anos ele já era chefe de toda uma companhia de tráfico de negros. John Newton passou por uma tempestade terrível aos 23 anos de idade. O seu barco foi sossobrado. E ele, na iminência da morte, ele que já estava vivendo há muito tempo com sentimentos terríveis de que aquilo não estava correto, ele teve um encontro com Deus.
Um encontro que mudou completamente sua vida. Se você quer saber um pouco mais sobre a vida de John Newton, assista o livro Maravilhosa Graça, que você deve encontrar em alguma locadora, que vai contar sobre a vida de William Wilberforce e sobre John Newton. É um dos bons filmes que foram gravados sobre a história, uma das histórias espetaculares da nossa história. William Wilberforce fazia parte da Câmara dos Lordes na Inglaterra e passou toda a vida dele lutando para que a Inglaterra deixasse de traficar negros da Europa ou mesmo a libertação dos escravos. E mesmo para libertar os escravos da Inglaterra. Infelizmente, William Wilberforce não viu a lei ser cumprida enquanto ele estava vivo. William Wilberforce e John Newton eram contemporâneos. John Newton, então, teve um encontro com Jesus Cristo, deixa de trabalhar com transporte de navio, no navio negreiro, de capturar negros para a escravidão, e passa a lutar pela causa da absolvição dos negros, para a libertação dos negros e para a extinção completa da escravatura. John Newton escreveu na sua Bíblia um texto que ele colocou sob a lareira do seu escritório. Ele fez isso para que ele pudesse se lembrar todos os dias de quem ele era e aquilo que ele foi. Abra sua Bíblia aí, por favor. Deuteronômio, capítulo 15. E você vai entender por que o pastor está lendo esse texto. Deuteronômio, capítulo 15, versículo 15. Deuteronômio, capítulo 15, verso 15. John Newton escreveu isso aqui em letras bem grandes e colocou sob a lareira da sua casa. Você pode ler comigo? Capítulo 15 de Deuteronômio, versículo 15, a primeira parte só. Lembrar-te-ás de que fostes servo na terra do Egito e de que o Senhor teu Deus te remiu. Até aí. Lembrar-te-ás que fostes escravo na terra do Egito, mas o Senhor teu Deus te remiu. Talvez nós precisássemos escrever isso. A gente não tem lareira, mas tem geladeira, né? Quem sabe colocar lá na geladeira, assim. Lembra, não te esqueças que fostes escravo do pecado, mas o Senhor teu Deus te remiu. É isso que Paulo está dizendo aqui para os nossos queridos da Galácia, e nós precisamos hoje olhar para o nosso coração. Olhar para a nossa própria vida e perceber como nós temos vivido nessa relação com Deus. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Nós somos chamados a viver não um conjunto de normas, de regras que nos tornam bons religiosos. O Evangelho nos torna filhos e não bons religiosos. Tem gente que passa a vida inteira querendo somar pontos com Deus, como se Deus pudesse ser comprado com a pontuação da nossa bondade. Não é possível que a gente ache que Deus é tão mercenário ao ponto de conceber que nós vamos comprar Deus com os nossos méritos, com as nossas boas obras. É óbvio que se Deus é Deus, Ele não pode tratar conosco assim. Mas as religiões estão o tempo todo dizendo isso aí. Mas o Evangelho nos leva a uma relação em que podemos andar com Deus e chamar Deus de Pai, libertos de todas a escravidão que às vezes nos impede de viver um relacionamento verdadeiro com Deus. Andamos a vida toda ignorando Deus, ou achando que Deus é inimigo, como se Deus estivesse nos perseguindo, ou tentando agradar a Deus com alguma coisa, comprá-lo de alguma maneira. Quando a gente sabe a obra e reconhece a obra que Deus faz em Cristo Jesus, nós somos libertos. É por isso que Jesus vai dizer: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
O Evangelho nos leva a um relacionamento fundamentado no amor. Eu sei que Deus me ama. Em Cristo Jesus, Deus me amou e me resgatou, me arrancou de toda a escravidão do pecado, me trouxe para a sua presença, num relacionamento de filho amado. E é por isso que eu vivo como herdeiro. Não como um estranho, mas como filho. Não achando que Deus está distante de mim, não está preocupado comigo, tem tanta coisa para fazer. Pelo contrário, eu compreendo que Deus é aquele que cuida de mim, que me ama, que me salva. Eu creio que Deus cuida de mim a cada momento, a cada dia, a cada manhã. As bênçãos do Senhor e as suas misericórdias se renovam. Deus me chama para um relacionamento vivo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, em todo lugar, até mesmo aqui dentro do templo, mas lá fora, onde nós passamos a maior parte do nosso tempo. Todo tempo, todo lugar, eu me porto como filho amado, salvo, herdeiro da promessa. Em ti, ó Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Então eu sou bendito. Então eu descubro que em Cristo eu sou bendito, abençoado. Abençoado. Filho amado e abençoado. Porque eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, no meu lugar, levou sobre si os meus pecados, arrancou das minhas mãos os grilhões que me escravizavam, e me levou para um relacionamento de amor. Eu queria orar por você, com você. Eu queria pedir para que você, se pudesse, colocasse a mão sobre o seu coração. Esse é um ato tão somente simbólico. Mas eu queria orar por nós, por você. Deus está chamando você, a mim e esta igreja para que vivamos nessa relação, não dos religiosos que cumprem uma cartilha de religião, mas como filhos que gozam de um relacionamento com o Pai. Eu sei que você quer isso. Tudo que nós mais queremos na vida é viver um relacionamento verdadeiro, sem máscaras. Tudo que nós ansiamos na vida é viver um relacionamento em que nós somos aceitos e amados. Essa é a proposta de Jesus para você e para mim. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Vinde a mim. Pai, ó Senhor amado, nosso amado Pai, Tu sabes o que somos, nosso coração que trazemos, as nossas decepções. Quantas vezes tomamos escolhas, caminhos errados, entramos por portas erradas, e quantas frustrações nós vamos somando na nossa história. Essa noite nós queremos, Senhor, pedir que a Tua graça nos alcance através de Cristo. Nós estamos aqui com o nosso coração para entregá-lo ao Senhor. Os nossos sentimentos, os nossos medos, as nossas angústias, as nossas decepções, a nossa religiosidade. Queremos deixar tudo aqui. Entregar tudo aos teus pés e dizer que o Senhor encerrou tudo isso, sob o pecado. Mas nos enviou Cristo Jesus para nos resgatar do pecado. Nós tenhamos essa noite essa compreensão, mas também essa experiência, como aquela que John Newton teve.
naquele desespero, naquela angústia, voltou os olhos para a tua face e disse: Senhor, alcance o meu coração. Alcance essa noite o coração dos meus queridos irmãos, irmãs e queridos que estão aqui. Para que possamos sair daqui essa noite, dizendo para nós mesmos e para o mundo: ah, Cristo me libertou. Sou filho e posso chamar a Deus de Pai. E porque sou filho, também sou herdeiro da promessa que Ele deu a Abraão, de que nele seriam benditas, em Cristo, seriam benditas todas as famílias da terra. Eu estou entre estes, bendito, abençoado, salvo, liberto, resgatado, redimido por Jesus Cristo. É por isso que eu te louvo, Senhor, essa noite. É por isso que nós te louvamos essa noite, pela obra maravilhosa que fazes na nossa vida. Por Jesus Cristo, em Jesus Cristo, é que nós oramos. Amém e amém.